O debate que vai ser feito hoje, temos presenças ilustres aqui, então nós vamos agora começar a compor a nossa mesa. Queria chamar primeiro o nosso anfitrião aqui, o presidente dos Sindicatos Químicos, Pedro de Jesus Sampaio. Companheiros, companheiras, é um prazer receber vocês aqui. O sindicato passou por uma reforma, está sendo a primeira atividade, espero que seja a primeira de muitas. Esse espaço vai estar aberto para as atividades do movimento social, do movimento sindical e do movimento partidário que possa ser realizada aqui. Então, vocês sejam bem-vindos, espero encontrar vocês novamente aqui. Eu estava conversando com o Francisco, com o Hernando, nesse mesmo espaço, na década de 90, nós recebemos o Sem Terra, quando eles estavam acampados ainda, o movimento de Restinga. Eles arrecadavam alimento, guardavam aqui e ficavam aqui. Eles ficaram por uns 6 meses hospedados nesse salão que vocês estão e chegou a ter meio salão de alimento doado pela população. Era uma época que nós tínhamos o discurso público e ele era aceito pela população. Os nossos trabalhadores andavam de casa em casa, solicitavam alimento, quem tinha pouco dava pelo menos um fubá, 1 quilo de feijão, eles traziam e colocavam aqui. Esse discurso público, essa ida até a população, nós precisamos fazer. Por mais importante que seja, que eu reconheça o trabalho no mundo digital, mas a ida até as pessoas, a conversa direta, ela é essencial, tanto pelo lado humano, né? Porque o convívio nos transforma em mais humano, ver a dificuldade e mostrar as nossas dificuldades. Então, quando eu lembrei, e a gente tem uma facilidade de esquecer, que eles ficaram aqui e que daquele movimento saiu o que é hoje, todo o trabalho que tem lá em Restinga, eu fico muito satisfeito. Os nossos companheiros, a Lia, o Padilha, realizam um trabalho importante com esse segmento também, e eu espero que no decorrer da fala sejam citadas as dificuldades que eles têm e as propostas que nós temos apresentado, os trabalhos que nós tínhamos. Na questão da aposentadoria, há um debate que está permeando a sociedade e estão colocando que nós temos que ter propostas para resolver o problema da aposentadoria. Esses dias eu tive a satisfação de responder a indagação de um companheiro nosso, que ele estava citando uma matéria do Cocho, não tenho certeza se é essa a pronúncia do nome dele. Ele estava falando que a esquerda precisa de uma proposta. Nós sempre apresentamos boas propostas, nós sempre tivemos propostas. O problema está em consolidar maiorias que aprovem as nossas propostas. Agora, nós sempre tivemos, sempre foi apresentado. Nós nunca falamos que aquele modelo de previdência teria que ser eterno e que viveria para sempre, que não melhoraria, quer dizer, que não se adequaria às situações. Então, nós fizemos e apresentamos essas propostas, tanto na arrecadação, quanto no formato dela. Então, isso, para mim, eu acho que durante também vai ser falado. E a questão da saúde, né? Nós estávamos construindo um novo modelo de saúde que eu não sei como que vai ficar daqui para frente, também vai ser citado. Sendo assim, sejam bem-vindos e espero que seja proveitoso o nosso debate hoje. Boa tarde a todas e a todos. É um prazer estar aqui com um amigo de longa data, que a gente fez movimento estudantil junto, né, na década de 90, né,
e da onde a gente vem trazendo a luta, né, travando a luta do Partido dos Trabalhadores, né, com a sociedade. E o que hoje, né, tá colocado aí para a gente, né, o companheiro Padilha, há poucos tempo atrás esteve aqui como ministro das cidades, né, trazendo as obras que recentemente estão terminando, inclusive uma parte dela pelo PAC 2, e que ninguém fala, né, que as pontes novas aí. O companheiro, né, é um dos percussores aí do Mais Médico, que hoje em dia a gente sabe o que está acontecendo com o Mais Médico, que assim, onde as pessoas têm que entender, se uma formanda na USP, né, de uma jovem formanda na USP, de classe média alta, for atender lá no Paiva, que é na periferia aqui de Ribeirão Preto, periferia de Araraquara, com certeza os pais vão falar, não, lá você não vai pisar, lá não dá. Agora, você imagina nos rincões aí do Mato Grosso, Amazonas e por aí vai. E aí, o que está... E da reforma da Previdência, que está colocado, que eu acho que cada pessoa está se preocupando com o tempo que falta e quanto falta. E a discussão não é o quanto falta, é o contrato social que está sendo quebrado. Você tem um contrato social que foi firmado dentro dos artigos 194 e 195 da Constituição, que esse acordo está sendo quebrado. Inclusive, quem está aposentado está correndo risco, porque se eu não estou colocando mais ovos naquela cesta, se ela vai ser de outra forma a partir de determinada data, inclusive quem está não vai poder receber mais, que não vai ter mais contribuição a receber. Então, dito isso, assim, acho que é o debate que vai nos colocar. Quero agradecer aqui a presença da Marçalia, que a gente ficou sabendo agora de última hora, mas a gente agradece, uma surpresa boa, né? E a gente está aqui, né, à disposição, dá para a luta. E quero, mais uma vez, pedir desculpa por alguns transtornos que aconteceu. Assim, algumas responsabilidades foram minhas, aí, se quiser fazer alguma crítica comigo. E eu que também pedi para o companheiro Pedro, tá, para a gente fazer essa atividade aqui. Tá? Eu sei que assim, é muito importante fazer dentro do Partido dos Trabalhadores, a gente sempre brigou para fazer as coisas dentro do Partido dos Trabalhadores, mas também, nesse momento, o movimento sindical, que é que o nosso alicerce maior, também está fragilizado. Então, acho importante nessa situação, e por isso fiz essa solicitação, e o Pedro, que é fundador do Partido dos Trabalhadores, né, e a diretoria aqui do sindicato, se colocou à disposição, né, para ajudar, para no que fosse preciso, e a gente está aqui agradecendo a presença de vocês. Meu nome é Letícia, muitos não me conhecem, eu sou recém-filiada ao Partido dos Trabalhadores. Estou aqui para representar a juventude, as mulheres, a comunidade LGBT também, que a gente sabe que, nesse momento, com essa proposta da reforma da Previdência, é importante a gente se posicionar contra essa retirada de direitos, porque a gente sabe que as mulheres, a população negra, a população LGBT, são maioria no mercado informal. Então, a gente sabe que, realmente, a retirada de direitos dessas populações seria muito grande. Então, eu sou estudante de administração na UNAERP, estudo pelo ProUni, né, um programa que foi implantado pelo governo Lula, e a gente se sente na obrigação de dar um retorno para a sociedade, né, em relação aos benefícios que a gente conquistou. Então, é isso que eu venho representar aqui hoje e é isso que eu vim falar. Bom, boa tarde a todas e a todos. Realmente não estava programado a nossa vinda, porque eu tive dengue, eu tive dengose esses dias. Olha lá, o Nicolino está lá. Então, eu não tinha muito claro se eu ia ter condições físicas de estar acompanhando o Padilha. Eu fui convidada para estar com ele e deu certo, né? Desde cedo a gente já foi para Ituverava, para Franca, agora estamos aqui, vamos voltar para São Joaquim da Barra, para uma agenda daqui a pouco lá. Mas é um prazer enorme a gente poder estar com os companheiros aqui de Ribeirão Preto. Gostaria de agradecer ao Pedro, né, o nosso presidente do sindicato aqui, dizer para ele que ficou muito lindo. Eu não conhecia esse prédio antes, mas, olha, muito legal, um espaço muito confortável. Então, agradecer aí pela cessão do espaço, cumprimentar o Edson, né, cumprimentar a Letícia, cumprimentar toda a juventude,
Agradecer ao Zé Alfredo, sempre gentil, aí gravando, filmando, os companheiros, as companheiras, que vieram aqui para poder aprender um pouquinho com o nosso companheiro Padilha. Eu não vou fazer a conversa... sobre a Previdência, porque essa pauta é do nosso companheiro Padilha. Ele é que vai falar um pouco dessa PEC que chegou essa semana lá no Congresso Nacional e que é um desastre, né? E é um desastre muito grande para nós mulheres, né? Para as trabalhadoras rurais, para os professores e professoras. Mas eu dei uma olhada em tudo o que modifica, né? E, com certeza, os mais frágeis, os mais pobres, serão aqueles que vão sofrer com essa horrível reforma. Eu sempre escuto dizer que, quando a gente propõe uma reforma, como vocês acho que fizeram aqui, é para ficar mais bonito, é para melhorar, é para deixar as coisas nos seus devidos lugares. E essa reforma que eles estão propondo é uma reforma que vai destruir o nosso povo. Nós vamos nos tornar um país de miseráveis, né? E o Padilha vai explicar com mais detalhes sobre isso. Mas eu queria, antes de passar a palavra para o Padilha, dizer uma coisa para vocês. A gente está vivendo um momento muito difícil na sociedade brasileira. A gente está vivendo um momento muito difícil no mundo. Está tendo uma ascensão da extrema-direita no mundo todo. E aqui no Brasil a coisa veio de uma forma assustadora. E por que eu estou dizendo isso para vocês? Lá na Assembleia Legislativa, a gente vai tomar posse agora do segundo mandato no dia 15 de março. Por incrível que pareça, né, o governador assume no dia 1º de janeiro e os deputados assumem no dia 15 de março. É um absurdo, mas infelizmente é assim. Então, nós estamos discutindo lá na Assembleia Legislativa a composição da mesa diretiva, da mesa que vai administrar a Assembleia Legislativa. E nós estamos tendo assim, uma enxurrada de situações extremamente grotescas vindo do povo, da bancada, que vai assumir agora no dia 15, do PSL. Né? Eles não têm compromisso com respeito, eles não têm compromisso com aquela casa, eles não têm compromisso com o que vai acontecer de fato, com aqueles que legislam, com aqueles que lutam em benefício do povo paulista. Então, a situação lá na Assembleia, ela é extremamente delicada. Fora isso, nós estamos vendo o senhor Dória, que tem um projeto de poder, e nós sabemos qual é, porque ele já queria ter tirado o Alckmin na última eleição, ele queria que ele fosse o candidato a presidente da República. Ele já está com o seu programa em franco desenvolvimento. Ele está privatizando, mandando projetos de lei para que a gente vote lá na Assembleia, passando cheques em branco para ele, para que ele possa fazer o que ele bem entender com o patrimônio público do Estado de São Paulo. Só para vocês terem uma ideia, ele está lá há nem 60 dias, ele já cercou o Ibirapuera com grades, sério. O Ibirapuera está cercado com grades e ele vai cobrar para que as pessoas possam adentrar ao parque público, que é nosso, do povo, para que a gente possa caminhar lá dentro, para que a gente... E não é só isso. Isso é um exemplo muito pequeno, perto de todo o desmonte que ele vai fazer com o patrimônio público no Estado de São Paulo. Mais ou menos como está fazendo o Bolsonaro, né? Que está entregando a FUNAI para os grileiros, para os grandes latifundiários, que não está deixando continuar a demarcação das terras indígenas, que quer fazer um genocídio da população indígena. Nós vimos a quantidade de feminicídios que aumentaram aqui no país, depois que o Bolsonaro assumiu. Essa liberdade e liberação que ele deu para o porte de armas, tudo isso vai ter
um peso muito grande na violência, que ao invés de diminuir, ela vai aumentar, e as mulheres serão as grandes vítimas desse processo que ele traz. Essa reforma da Previdência é um absurdo tão grande que um idoso que recebe BPC, e que vai, o próximo que vier também, ao invés de receber um salário mínimo, ele vai passar a receber R$400. Só para vocês terem uma ideia, Padilha, essa semana, eu tenho a minha mãe que mora comigo, a minha mãe tem 86 anos, e ela precisou tomar uma injeção. Eu levei ela ao médico e passou uma injeção. E eu fui comprar a injeção. A injeção custou R$974. Uma injeção. Você imagina como é que um idoso que ganha R$400, se esse idoso precisar tomar essa injeção, que a minha mãe precisou tomar, ele morre, porque ele não vai ter como comprar essa injeção, porque ele vai receber R$400. É um absurdo uma injeção custar R$974. Né? É um absurdo. Mas custa. Então, você chega ali na quina da parede, você não tem escolha. Ou você compra, ou sua mãe vai ter consequências graves na saúde dela. Agora, eu imagino um idoso que muitas vezes não tem família, né, que muitas vezes... E aí, a situação é isso. Ele reduziu o salário mínimo, né, ao invés dele manter os R$1.000 e poucos que daria o cálculo do reajuste do salário mínimo, ele abaixou o salário mínimo. Mas as filhas dos militares que ganham gordas pensões, o Padilha vai falar sobre isso, né? Aqueles que, de fato, devem para a Previdência, isso não importa. Importa que ele vai fazer com que o suor do povo trabalhador, do povo pobre desse país, pague a conta do dinheiro que eles querem encaminhar para os grandes bancos e para os grandes possuidores de riqueza nesse país. Então, assim, é um momento muito difícil, mas é um momento que nós temos que nos juntar, que nos unir. A gente tem que deixar algumas pequenas divergências que muitas vezes a gente tem com outros companheiros e juntar e fazer uma frente democrática e fazer o enfrentamento desse momento, porque só dessa forma, só a gente estando unidos, a gente sabendo que a situação é muito grave, a gente vai conseguir ter forças para enfrentar essa situação. Então, nós, na Assembleia Legislativa, diminuímos a nossa bancada, infelizmente, nós tínhamos 14 deputados, agora nós vamos ter só 10, mas a gente vai continuar lutando com a mesma garra, com a mesma coragem, com a mesma determinação para enfrentar esses retrocessos que, desde que tiraram a presidenta Dilma lá do Palácio do Planalto, a gente está enfrentando no Brasil. Em todos os segmentos, na educação, na saúde, na assistência social, por onde a gente olha, no Minha Casa Minha Vida, na questão da reforma agrária, é só retrocesso. E nós temos que estar juntos, com muita coragem, para a gente enfrentar esse momento. No que nos cabe, eu quero colocar o nosso mandato à disposição dos companheiros, das companheiras aqui, que tiverem opiniões, se quiserem me ajudar propondo algum projeto, discutindo algum tema, trazendo algum debate para Ribeirão, podem contar com o nosso mandato. Eu tenho uma dívida de gratidão com Ribeirão Preto, eu tive votação aqui em Ribeirão Preto, eu quero agradecer as pessoas que me ajudaram, né? E a gente vai, de forma muito honrosa, respeitar os votos de cada um dos companheiros e companheiras que acreditaram no nosso trabalho. Uma boa tarde, vamos juntos que a luta é nossa. Valeu! Boa tarde, gente. Já começar agradecendo o Zé Alfredo e agradecendo a todos que vão nos assistir aí pelo vídeo, que vai repercutir para mais gente, né? Agradecer ao Zé Alfredo, toda a rede PT aí, por estar cobrindo, acompanhando a nossa conversa aqui. Agradecer ao Pedro, em nome do Pedro, todo o sindicato. Eu ia falar a mesma coisa aqui que a Marcialia falou, né? Tá bonito, tá confortável, um espaço novo para a gente se reunir, para conversar, para o campo da esquerda, o PT, movimento sindical, né? Um abraço no Edson. Eu estava tentando procurar algum cabelo grisalho aqui nele, eu não acho.
A diferença é que... mas na barba tem, então você pinta, viu, Edson? Agora, tudo bem. A gente foi parceiro de Mocidade Estudantil desde lá de trás, desde quando a gente tinha a idade da Letícia, viu, Letícia? Saudar aqui a Letícia em nome da juventude, né? Agradecer a direção municipal do PT e agradecer cada um e cada uma de vocês que estão aqui para a gente conversar, discutir um pouco, né? Eu tenho que fazer um agradecimento muito especial, né, à militância aqui em Ribeirão Preto, também pela votação que eu tive, né, começando aqui pelo que a Marcelia estava falando aqui no final, né? A gente, com todas as dificuldades, a gente conseguiu vir, acho que umas 2, 3 vezes aqui em Ribeirão, e a votação que a gente teve, isso nos surpreendeu positivamente, quero agradecer muito, né? Agradecendo a Marcelia pela dobrada aqui, estou vendo o Toffoli ali, agradeço todo o pessoal que fez a campanha da Bebel também, que fez uma dobrada forte comigo, né? Todos os outros companheiros e companheiras que tiveram aí, e quero começar falando isso que a Marcelia falou também, né? Num compromisso com essa região. Essa região, essa macro-região de Ribeirão Preto, foi a região onde eu tive mais votos para deputado federal depois da capital, né? Então, isso cria, com essa região toda, um compromisso muito forte. Meu mandato vai estar aqui, eu vou estar aqui, né? Tem companheiros que já estão envolvidos no mandato, que são da região, 40, o CJ que já cuidava das santas casas, dos hospitais, da Secretaria Municipal de Saúde, agora quer se mudar para Ribeirão Preto, né? Estamos montando ainda o gabinete, o mandato mal começou, a gente quer ter uma coordenação assim da região como um todo, apoiar a macro, né? Colocar o mandato à disposição da macro, colocar à disposição dos movimentos sociais aqui, né? Preciso fazer um agradecimento muito profundo ao Sindisaúde, que é o sindicato ao qual eu sou filiado, Ricardo aqui que comanda, que, né, sei que uma boa parte da votação que eu tive tem a ver com a nossa relação do Sindisaúde, né? E dizer que tudo que a gente puder, né? A Marcelia já faz muito pela região, eu poder apoiar a Marcelia, poder apoiar os companheiros aqui, o PT aqui na região, a gente puder, porque é uma região decisiva para o nosso Estado de São Paulo, para o projeto do Estado de São Paulo, reconstrução do projeto do Estado de São Paulo, né? A gente já teve nessa região, o maior número de prefeituras que o PT já teve foi nessa região, a gente precisa recuperar isso. Nós temos a Prefeitura de Araraquara, a Prefeitura de Araraquara é a maior prefeitura que o PT tem hoje no Brasil inteiro, né? A importância que o Edinho tem, a importância de ser um terceiro mandato em Araraquara e a importância que isso tem hoje para a realidade nacional dos governos do PT, então a importância que tem a Prefeitura de Araraquara aqui para a região, né, de todos os companheiros e companheiras, né? Então, dizer da alegria de estar aqui. Essa é a primeira região que eu estou visitando, né? A gente tomou posse há 2 semanas atrás, não saímos para nenhum lugar nenhum. Assim, a primeira atividade de visita, de agradecimento, vai ser aqui na região. Dessa vez, para dar conta de cobrir 8 cidades, a gente está passando mais rápido, mas a gente promete, viu, Ricardo? O Cachaça estava reclamando, o Cachaça é um amigo nosso aí, vários de vocês conhecem, né, do Cinema Cauê, ele estava reclamando, pô, você vai passar aqui, vai ficar tão pouco tempo, mas a gente promete que nas próximas vezes vai poder ficar mais tempo. Dessa vez a gente tem que ir no fim de semana cobrir 8 cidades, né, para poder agradecer as várias vezes onde a gente foi votado, né? Dizer, gente, que eu sei que são tempos difíceis, mas eu estou muito animado para enfrentar os tempos difíceis que o Brasil está vivendo, que a gente está vivendo, né? E eu acho que a gente tem que... quero dividir com vocês que eu acho que a gente tem que se preparar para compreender 3 aspectos do governo Bolsonaro que não são aspectos de outros governos com os quais a gente já se opôs ao longo desses 39 anos, né? O PT surgiu no processo de redemocratização do país, a gente já enfrentou governos que quase nos ignoravam, como, por exemplo, o governo Sarney, né? O PT estava começando, o movimento sindical começando, estrutura da luta, né, sindical, o PT não era visto como uma alternativa de poder naquele momento, né? E aí deu uma surpresa neles que o Lula quase ganha as eleições em 89, né? Mas o PT não era visto como uma alternativa de poder naquele momento. A partir daquela disputa do Lula, a gente começa a ser visto como uma alternativa possível de poder. Então, você tem governos que tentaram nos cooptar, como foi o governo Itamar, tentou nos cooptar, vocês vão lembrar disso, chamou companheiros do PT para o governo, tentou estabelecer com esse campo democrático, que vai para além do PT, do campo da esquerda, levou segmentos da esquerda para o governo, né? Era uma tentativa de cooptar esses segmentos da esquerda, da centro-esquerda no país. Depois a gente viveu governos Fernando Henrique Cardoso que tentaram nos derrotar
né, repetidas vezes, né? O governo Bolsonaro ele quer nos aniquilar, quer nos destruir, né? Então, essa é uma característica diferente, eu acho, desse governo, que a gente tem que ter muita consciência em relação a isso, porque isso muda a forma como nós vamos enfrentar esse governo, né? Quem deu o golpe, como estava dizendo a Marcialia, e que depois do golpe surfou na onda da intolerância, do ódio, e se viabilizou como presidente da República eleito, que foi o Bolsonaro, se utilizando das mais variadas formas, sejam as legítimas, né, que é disputar na sociedade esse sentimento do ódio, seja as ilegítimas, que é prender o Lula de forma injusta, que é usar as fake news, o esquema do WhatsApp, né, o laranjal que eles fizeram, que está aparecendo laranjal, cada dia cai uma laranja podre, né, tudo que fizeram de ilegal, ilegítimo do submundo e tudo aquilo que eles fizeram da capacidade que eles tiveram de surfar na onda da intolerância, no momento difícil que o país vive, do clima da insegurança pública, da violência, né, das dificuldades que a sociedade tem de absorver, compreender, interagir com as novas conquistas de liberdades individuais que nós temos que ter, liberdade de orientação sexual, liberdade do credo, né? O papel cada vez mais importante da mulher na sociedade, né? Então, eles surfaram nas dificuldades da sociedade em compreender isso, né? Numa disputa que eu acho que nisso é legítima, e operaram na ilegitimidade, na ilegalidade, na forma criminosa que foi as fake news, o laranjal, irrigar dinheiro, prender o Lula, e assim vai, né? Então, é o governo que ascende desse jeito e tem como pretensão, em primeiro lugar, nos destruir, aniquilar a esquerda. Quando vai à esquerda, não é só o PT, não é só o PSOL, né, o movimento sindical, o movimento popular, o MST, né, usam do judiciário para isso, usam do Estado policial para isso, né, usam de uma agressividade, isso que a Márcia está falando, que ela sente na Assembleia. Ô, Márcia, lá na Câmara dos Deputados, todo dia a gente tendo que ir, né? Virou uma guerra verbal, o que é uma idiotice do lado de quem é governo, porque quem é governo quer a Câmara dos Deputados mais tranquila possível para votar, né? Eles mesmo botam fervura na Câmara, viram um bate-boca, atrasa as votações, né? Mas esse é o clima. Então, acho que essa é uma primeira noção que a gente tem que ter, né? A segunda, eu acho que essa é uma característica não só do governo Bolsonaro, mas desses governos aos quais ele se alinha, que é o Trump lá nos Estados Unidos, o Obama na Hungria, isso que o pessoal está chamando da ultradireita, né? Que está aproveitando desse clima no mundo de baixo crescimento, desemprego, aumento da desigualdade no mundo inteiro, né? E assume com esse discurso da exaltação do ódio, a intolerância, do fascismo, como aconteceu com o nazismo, o fascismo, lá no intervalo entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, né? Que são governos que não pretendem construir maioria na sociedade. A gente se acostumou com governos que construíam propostas tentando conquistar uma maioria que apoiasse essas propostas, né? Isso faz com que, muitas vezes, o governo ele pode ter uma característica conservadora, de direita, e constrói algumas propostas tentando alcançar um consenso, ou debater com a sociedade para construir maioria. O governo Bolsonaro não tem pretensão de construir maioria em nada. Toda vez que ele tiver a oportunidade de poder ter uma proposta política ou uma indicação de um ministro que possa abrir o diálogo com a sociedade entre isso e alguém que coesione, né, que recrudesça, que fortaleça o lado dele conservador, intolerante, ele vai optar pela intolerância. Foi assim no caso do Ministério da Educação, vocês sabem disso, o pessoal sabe disso. Ele teve a oportunidade de indicar um educador que não é um cara que seria ministro no governo Haddad, não é um cara de esquerda, mas é um cara que fazia parte do movimento Todos pela Educação, defendia a educação de qualidade. Entre esse cara, que é o Mozart, dialogava com o setor privado, então ele poderia avançar. Entre indicar esse cara e indicar o obscurantista ostentação lá, que é o colombiano, ele optou por indicar o obscurantista ostentação, né? Entre indicar alguém para o Ministério das Relações Exteriores, que pudesse fazer uma relação, mesmo de alinhamento com os Estados Unidos, e indicar aquele cara que
até tirar estudo da história da América Latina, ele quer tirar no concurso pro Itamaraty, indicou isso, porque eles não têm pretensão de construir maioria. É a mesma coisa do Trump. Vocês viram, o Trump parou os Estados Unidos por 2 meses por causa da idiotice de um muro. Né? Para construir um muro no México, ou seja, parou o aeroporto nos Estados Unidos, parou o servidor público, fechou o orçamento. Imagina! Gente, no Brasil, quando atrasa 1 mês o salário, a Estela estava falando, né? O 13º do pessoal da Unesp atrasou. Já é uma briga. Imagina você interromper o salário, o serviço, o pagamento de todo o governo americano durante 2 meses. O Trump parou isso, parou o país para fazer disputa política. Né? Por quê? Porque eles apostam num discurso da antipolítica, eles apostam que 40% da população não vai votar, ou vai votar nulo, ou não vai votar, o desgosto pela política, e o que interessa a eles é manter 35%, 40% da base deles. Então, isso é diferente, porque a gente está acostumado a enfrentar governos que tentavam conquistar a maioria. E eu acho que eles não têm pretensão de conquistar a maioria, e é o dia inteiro... Né? Outro dia eu estava falando com um companheiro, o companheiro falou assim, pô, se a gente for responder a tudo que eles falam, tudo que é bobagem, tudo que é escândalo, a gente se cansa. Porque é por dia uns 10 ataques, né? 5 ataques a direitos individuais. Né? Ontem o Guedes, para falar do IBGE, falou de contratar prostituta por celular. O tempo todo, né? Querendo tentar desviar o foco de temas centrais, né? Ou falando de outros temas que eles falam o tempo todo para fragmentar as nossas lutas. Então, essa é uma outra característica, eu acho, desse governo. Né? E uma terceira característica, eles estão convencidos de que eles estão aí para criar uma nova era. Sabe-se lá o que é essa nova era, né? Eles estão convencidos disso. Né? E estão dispostos a quebrar qualquer tipo de regra para construir essa nova era. Né? Colocar o país em qualquer aventura. Essa possibilidade de colocar o Brasil numa aventura militar em relação à Venezuela, do vizinho nosso. Né? Porque não estão preocupados com as consequências do que pode ser. Estão preocupados em fazer o debate político, ideológico o tempo todo. Né? Então, essa é uma coisa que a gente precisa se preparar, né? E se qualificar cada vez mais para fazer também esse debate político-ideológico. E de um jeito que a gente possa abrir diálogo com o povo. Porque também não adianta a gente fazer diálogo político, debate político-ideológico só entre nós, só na nossa bolha. Né? Então, eu acho que isso vai exigir do PT, do movimento sindical, uma capacidade de estar mais perto do povo, mais próximo do povo, da gente como parlamentar circulando cada vez mais, perto de vocês, né? Se expor, ouvir, ser humilde para ouvir, para fazer esse embate político ideológico nesse campo. E eu acho que nós temos 3 grandes oportunidades para isso. Está nos dando 3 grandes oportunidades. Primeiro, esse tema da Previdência. Né? Porque todo mundo entende o que é a Previdência. Né? E, de uma certa forma, todo mundo entende quando significa retirar direito que você já tem. Uma coisa é você mobilizar para construir novos direitos. Às vezes você consegue mobilizar, construir esperança, tudo. Outra coisa é você mobilizar para impedir que retirem direitos que você já tem. Né? Eu nem chamo de reforma da Previdência, a gente não pode chamar de reforma da Previdência o que o Bolsonaro mandou. Isso que a Marcelia estava falando. É uma destruição. Né? Tanto é que ele fala assim, nova Previdência, porque é isso mesmo, o que ele quer fazer é a destruição da Previdência Pública. Ele cria regras tão impossíveis de um trabalhador comum se aposentar, que faz com que esse trabalhador comum pare de apostar numa aposentadoria pública e vá migrar para os chamados bancos privados. É a mesma coisa que acontece, por exemplo, na saúde, às vezes. Né? Batem tanto no SUS, sucateiam tanto o SUS, né? Destroem tanto o SUS que faz com que a maior parte dos trabalhadores, quando tem alguma oportunidade, quer ter plano de saúde. Né? Quer ir para um plano de saúde, mesmo depois, com os casos mais graves, dependa do SUS para esses atendimentos. Né? Então, a primeira lógica da proposta de destruição, porque não é uma proposta de reforma, isso não é reforma da Previdência, é destruição da Previdência Pública. O primeiro ponto, né? O primeiro ponto é fazer desestimular o conjunto das pessoas, dos trabalhadores e trabalhadoras, de continuar contribuindo com o INSS.
Isso já está acontecendo, esse desestímulo. Quando a gente conversa com as pessoas, outro dia, Ricardo, eu continuo lá na UBS, Unidade de Base de Saúde, na campanha eu ia lá, continuava atendendo, vou continuar atendendo, não vou poder ir toda semana, vou ir de 15 em 15 dias acompanhar os alunos, enquanto deputado vou continuar, porque é bom para a gente estar perto do povo, ouvir o que está acontecendo. Outro dia eu entrei na copa lá da cozinha da Unidade Básica de Saúde, estavam as enfermeiras falando assim, eu não vou. Para a gente não vale a pena esse negócio mais de contribuir, recolher para a Previdência. É melhor eu recolher e botar no banco, as condições vão ser melhores, se for no banco. Ou seja, eles querem estimular um mercado onde as pessoas coloquem no banco privado, sem qualquer garantia daquilo que o banco oferece hoje, que vai entregar daqui a 30 anos. Porque se até nos Estados Unidos banco privado quebra, vocês acham que no Brasil não quebra? Quantos bancos, vamos relembrar aqui, os mais experientes, quantos bancos que existiam que não existe mais? Bamerindos existe? Você lembra do Bamerindos? Sudameris, Coroa Brastel, Nacional, né? Econômico, não existe mais, né? Os fundos onde você vai aplicar o tal do recurso lá da capitalização, quem disse que esses fundos vão, ao longo do tempo, né, garantir a projeção que eles estão prometendo que garanta? Né? Então, essa é a primeira coisa que nós precisamos falar com as pessoas, conversar com as pessoas. Né? A segunda é o seguinte, previdência não é só aposentadoria. Isso é muito para os jovens. Porque muitos dos jovens estão dizendo o seguinte, esse negócio da aposentadoria não é um problema meu, porque eu não vou conseguir me aposentar mais. Nós não estamos falando só de aposentadoria, nós estamos falando se você trabalha hoje, tiver um acidente de trabalho, quem é que cobre a sua renda durante o acidente de trabalho? Se tiver que ser afastado por um auxílio-doença, quem é que cobre se tiver que ser afastado? Né? Quantos professores e professoras não estão afastados do trabalho por conta de transtorno mental, depressão, né? Incapacidade? Quantos químicos daqui, nós estamos cercados de químicos, não estão afastados por causa de doença ocupacional? Quem é que cobre? O banco privado vai cobrir? Não, né? Outra coisa, a previdência pública pressupõe a participação patronal. Ou seja, não é só você que contribui, o patrão também contribui. Vocês acham que o patrão vai contribuir para a poupança privada? Né? Para a capitalização privada? Está claro já na proposta que exclui participação patronal. Né? Então, esse diálogo nós temos que ter, sobretudo com os mais jovens, porque não estamos falando de uma coisa que é daqui a 30, 40 anos, estamos falando de uma coisa que é de hoje. Né? Se esvazia a contribuição para o INSS, as pessoas não acreditam mais no INSS, vai significar que o INSS daqui a pouco não vai poder cobrir o auxílio-doença, não vai poder cobrir auxílio acidente de trabalho e outros benefícios que tem no dia a dia, como eles já estão tentando fazer. Tem uma medida provisória lá do Bolsonaro, ainda não foi lida, deve ser lida agora depois do Carnaval, para tramitar, que é a medida provisória que ele fez que mexe nos benefícios do INSS. Vocês sabem, quem é do meu sindical aqui sabe que o pessoal está sofrendo nas perícias médicas, está sendo reconvocado e colocado para trabalhar sem condição nenhuma de trabalhar. Outro dia, Márcio, eu vi de um senhor com 38 quilos. É um senhor que teve um câncer, emagreceu, tem 38 quilos, mal consegue levantar. O perito disse lá, volta para trabalhar, que não tem mais problema, pode voltar para trabalhar. Né? Porque na medida provisória tem um estímulo. Quanto mais os peritos negarem o afastamento, mais eles vão ganhar. Cria um subsídio para isso, né? Uma espécie de estímulo financeiro, não só de promoção de carreira, mas que é financeiro também para isso. Né? Então, esse debate com mais jovens é fundamental, de conversar que a aposentadoria não é só, previdência não é só aposentadoria, previdência é, em primeiro lugar, um conjunto de benefícios que você pode ter ao longo da vida, pode precisar ao longo da vida de ter. E a outra coisa é que previdência pública é a economia girando. Um país como o Brasil, a economia girar, aumentar a capacidade de consumo, e isso gerar mais empregos, ampliar a renda média de grande maioria da população brasileira, a Previdência tem um papel decisivo nisso. Quantas cidades no país, né, a principal fonte de renda de quem vive lá é o recurso da aposentadoria rural ou da Previdência? Né? Quantas famílias nesse país têm como principal chefe da família, de provimento de renda da família, o avô ou a avó, com a Previdência que tem? É a imensa maioria da população brasileira. Né?
Então, mexer na Previdência significa você quebrar a renda de uma grande parte da nossa população, e isso vai significar retrair mais a economia ainda, gerar menos emprego e afetar os empregos de outros, dos jovens como um todo, das pessoas até que têm previdência privada e que também vão perder seu emprego. Então, e quais são os pontos mais sensíveis da proposta da Previdência, né, da destruição da Previdência que o Bolsonaro tem apresentado? Né? Primeiro, é aquilo que o próprio Bolsonaro disse que é uma desumanidade. Ele falou o seguinte, na campanha eleitoral, ele estava no... Tem vídeo, eu já botei esse vídeo lá, quem quiser ver, vai lá nas redes sociais, lá no Instagram, @Padilhando, no YouTube, como que chama? O YouTube Alexandre Padilha, canal, TV lá no YouTube, no Padilha no Facebook, tem os vídeos dos discursos do Bolsonaro. Durante a campanha ele disse o seguinte, textualmente, ele falou o seguinte, propor, ele falou assim, propor para o Brasil uma idade mínima de 65 anos para se aposentar é uma falta de humanidade. E no outro ele falou assim, é um crime. Ou seja, o que ele fez é um crime ao povo brasileiro. A proposta que ele mandou para o Congresso é um crime ao povo brasileiro. Ele pegou aquele símbolo da arma dele ali e falou assim, eu vou dar um tiro no povo brasileiro. Ele deu um tiro no povo brasileiro quando manda essa proposta para o Congresso. Né? Porque, primeiro, é um absurdo um país tão desigual como o nosso, você querer estabelecer idade mínima igual para o Brasil inteiro. Porque a expectativa de vida em cada região do país é muito diferente. Santa Catarina é 78 anos, Maranhão é 70. E você vai dentro de Santa Catarina, se é área rural, a expectativa de vida é uma, se é área urbana é outra. Ribeirão Preto, a Califórnia brasileira, se for aqui no centro da cidade, a expectativa de vida é uma, se for na periferia é outra. Né? Então, primeiro, já é muito desigual para a gente estabelecer uma idade mínima. Segundo, você não pode ter como critério num país como o nosso só a idade mínima, porque o tempo de trabalho das pessoas também é muito diferente. Hoje, 52% da população brasileira que trabalha hoje começou a trabalhar antes dos 18 anos de idade. Então, você não pode ter uma regra para quem começou com 18, com 16, com 15 anos, a mesma regra com quem começou com 25, 26 depois da faculdade. Não pode ter. Né? Não pode esse tempo de trabalho que não tinha contribuição ser ignorado quando se faz uma proposta da Previdência. E é isso que ele faz. Ele estabelece uma idade mínima para todos, né? 65 para homens, 62 para mulheres, e estabelece um tempo de contribuição igual de 40 anos, independente de quando a pessoa começou a trabalhar ou não. E independente do regime em qual ela trabalhava, porque uma coisa é a pessoa, sei lá, passou no concurso público, servidor público, né? Embora é difícil ter servidor público que tenha 40 anos contribuindo, tá certo? Mas, né? Outra coisa é a pessoa que não tem um emprego que é estável. Ela contribui enquanto está trabalhando, às vezes ela é mandada embora, fica sem emprego, ou tem um emprego precário que não recolhe a Previdência. Né? Então, ele está fazendo uma proposta que impede a grande maioria do povo brasileiro de vir se aposentar. Principalmente as mulheres, como disse aqui a Marcialia, né? Porque aumenta a idade mínima para as mulheres, aumenta o tempo de contribuição das mulheres, seja na área urbana, seja na área rural. Desconhece a jornada tripla de trabalho das mulheres, desconhece que as mulheres, diferente dos homens, os homens, uma parte importante dos homens, ao longo do seu trabalho, vai aumentando na carreira. Né? As mulheres têm muito mais dificuldade de aumentar na carreira ao longo do seu trabalho. Primeiro porque existe um desrespeito em relação às mulheres, acham que a mulher não pode assumir papel de liderança, ou porque as mulheres assumem responsabilidades. Acaba sobrando para as mulheres o cuidado do filho, da família, da casa, faz com que ela não possa se qualificar, às vezes, fazer um curso, fazer mestrado, é mais difícil para ela fazer isso, se qualificar na carreira pública, é mais difícil ela assumir, fazer qualificação que dá promoção de carreira, então retarda, tanto é que a diferença salarial entre homem e mulher aumenta ao longo da carreira. Né? O 40 estava contando como se o Brasil tivesse um plano de carreira para os homens e para as mulheres não tem plano de carreira. Né? Então, desconhece isso que acontece com as mulheres, exige para o trabalhador rural 20 anos de tempo de contribuição, comprovar. Vocês conhecem aqui a realidade do trabalhador rural. Seja daquele que é contratado, né, muitas vezes o contrato é precário,
dificilmente tem um contrato durante 20 anos, né, ou ficou 20 anos com emprego formal. Agora, depois da mudança trabalhista, aí que não tem mesmo, que o tal do contrato intermitente, né, que vai ser cada vez mais uma realidade na área rural, de contratarem no momento da colheita, contratarem em determinado momento. Né? Ou uma parte é a agricultura familiar, ele trabalha para si próprio, é uma família que vive na área rural, produz, mal sobra dinheiro para se manter, imagina ter que poupar para contribuir todo ano, né? Cada membro da família com recurso para o INSS. Não consegue, então na prática é excluir os trabalhadores rurais, né, da possibilidade de conseguir a aposentadoria integral ao longo da vida. Ele ataca quem é pensionista. Isso aqui eu ouvi do Ademir, tá certo? Está aqui o Ademir, está ali, porque ele contou um exemplo e é verdade. Né? Quem ficou viúvo ou viúva e recebe uma pensão, e continuou trabalhando, recebeu a pensão e está trabalhando, quando for se aposentar, a regra dele não admite que ele possa ter a aposentadoria nova, porque ele vai dizer que isso é acúmulo de benefício. Né? Está dizendo que é acúmulo de benefício. Né? Ele bota os policiais militares, os policiais civis, né, muda a regra dos policiais militares e civis, mas não mexe nas Forças Armadas. Né? Então, ele privilegia as Forças Armadas em detrimento da Polícia Militar, da Polícia Civil, quando a Polícia Militar e a Polícia Civil que até se expõe mais. Tá certo? No dia a dia do enfrentamento do crime, é policial civil, policial militar, a Guarda Civil, não é o povo que está lá dentro do quartel, né, das Forças Armadas. Então, né, não mexe no judiciário, não mexe nos privilégios. Né? Então, Pedro falando, a esquerda tem uma proposta de reforma, não o que ele fez não é reforma. A Marcelia deu um bom exemplo. Quando você reforma, Pedro, você fez uma reforma aqui para ficar melhor. O que ele fez é destruir o prédio. Né? A gente tem uma proposta de reforma? Temos, a gente quer acabar com os privilégios. Nós não admitimos o privilégio do judiciário, queremos debater, sim, privilégio, todos os tipos de privilégios. Essa coisa de pensão de filha de militar, dos militares. Né? Eu até acho que tem que ter regimes especiais de previdência. Eu acho que o professor e a professora merecem um regime especial de previdência. Pela dedicação, pela dupla jornada, porque o professor da aula tem que corrigir prova, tem que preparar a aula. Eu sou professor. Você tem que preparar a aula, corrigir. Hoje, com esse negócio e cada vez mais tem informatização, é aí que você trabalha o tempo todo. Eu ando e os meus alunos mandam o trabalho para eu corrigir, tem que corrigir rápido, qualquer hora do dia, né? À noite, assim vai. Né? Então, eu acho que tem que ter, e é uma valorização da profissão decisiva para o desenvolvimento do país. Né? Não tem profissão mais importante do que professor e professora. Eu tenho orgulho de ser médico, eu não seria médico se não tivesse um professor ou uma professora que me ensinou a escrever português, a escrever matemática, química, lá desde o começo. Não tem profissão mais importante do que essa. Né? Eu acho que tem a situação dos profissionais da área de segurança que se expõem. Então, eu acho, né, os profissionais de saúde têm situação específica para progressão, para aposentadoria. Então, acho que você pode ter regimes especiais, você não pode ter privilégios. Né? Que eu acho que a gente precisa combater os privilégios. Né? Não dá para admitir privilégio. E a gente tem como proposta você combinar a idade com o tempo de trabalho da pessoa. Né? Eu sinto que nós precisamos fazer uma grande mobilização em duas frentes. Uma vai ser lá no Congresso. Né? Nós vamos combater, estou animado, que eu acho que isso que eles mandaram não aprova. Né? Eu tenho dito que eu acho que, inclusive, não começa a tramitar antes deles mandarem alguma coisa sobre as Forças Armadas. Né? E acho que, mesmo na base deles, tem muita dificuldade deles de aprovar essa proposta. E nós vamos debater. Agora, isso depende da mobilização da sociedade. Né? Depende da nossa capacidade, no momento sindical, partido, a gente se mobilizar. Então, eu sei que a CUT está fazendo isso, tem uma jornada de luta que tem que começar, o PT tem que se envolver nela, os movimentos também. Né? Eu sou daqueles que acham que a gente tem que colher uma assinatura, sei lá, 1 milhão, 1,5 milhão, 2 milhões, porque às vezes a pessoa vai fazer, eu quero ajudar, no que eu posso fazer? Pô, qual é a assinatura? Para debater com as pessoas, abaixo-assinado, vai lá, é sobre isso, explica. Né? Para cada militante fazer uma coisa, a gente tem que fazer isso, vai ter que fazer mobilização, jornada de mobilização, temos que preparar uma grande paralisação nacional do país, para mostrar que nós não vamos admitir a destruição da previdência pública desse país, nós não podemos admitir isso. E, combinado com isso, a ação lá no Congresso. Então, esse eu acho que é um tema muito mobilizador. Ele escancara o que é o Bolsonaro, o que é a turma que está com ele.
Tem um outro tema que já está pegando, que é o laranjal dele, né? que é importante porque fragiliza o governo, mostra a desarticulação, dificuldade que ele tem para governar, né? Mas mobiliza menos, mas tem que bater. Mas é um tema fortemente mobilizador, esse tema da mudança da Previdência, né, da destruição da Previdência, que a gente tem que pegar esse tema com força para discutir com as pessoas. E a campanha do Lula Livre tem que estar vinculada a isso. O Lula Livre é Lula Livre para impedir a mudança da Previdência. Ontem uma pessoa falou para mim, Márcio, falou assim, por isso que eles prendem o Lula, né? Porque imagina o Lula solto viajando nesse país, brigando contra esse negócio da reforma da Previdência. Uma pessoa falou para mim, né? Trabalhando na rua. E é isso. Então, a importância do Lula Livre é para impedir que se destrua os nossos direitos, né? A importância do Lula Livre, que foi inscrito oficialmente agora para Prêmio Nobel da Paz, é para fincar a bandeira de paz no país, dizer que o Brasil não pode entrar na aventura militar na Venezuela, né? É poder escancarar para o mundo o que está acontecendo, né? Então, eu acho que a gente tem uma chance importante de enfrentamento, né? E tem outros dois temas que a gente precisa assumir com muita força, porque eles permitem que a gente amplie o nosso debate para além da esquerda e da centro-esquerda aqui, que eu digo sempre o seguinte, né? Eu acho que tem dois legados do governo Bolsonaro que serão legados irreversíveis, que são as vidas destruídas e o meio ambiente destruído. Porque direitos faz parte da luta histórica. Às vezes você avança, às vezes você recua, né? É possível que eles consigam atacar alguns direitos sociais, como estão atacando, na saúde, na educação, na previdência. E a história vai fazer com que um dia a gente volte e recupere esses direitos. E avance nos direitos. A gente avançou em vários direitos durante os governos Lula e Dilma, eles podem impor recuos agora e retrocessos. Agora, a vida destruída não tem volta. A pessoa morre, você não traz ela de volta, né? Meio ambiente destruído, terra indígena destruída, agrotóxico disseminado como eles estão fazendo, não tem volta, né? É comprometer gerações e gerações que vão ficar comprometidas, né? O crime, né, ambiental contra as pessoas de Brumadinho ali da Vale não tem volta, né? As pessoas que morreram ali não tem volta, né? O impacto ambiental desse crime não tem volta, né? Eu acho que esses são os dois legados irreversíveis que o governo Bolsonaro pode significar. E acho que cria ambiente para a gente fazer uma mobilização em torno disso, né? Da defesa da vida, da defesa do meio ambiente, né? Impedir as tragédias ambientais, para além da centro-esquerda, para além do PT, e com forte capacidade de denúncia internacional. Eu não tenho dúvida, mais cedo ou mais tarde vai ter sanção comercial contra os produtos agrícolas brasileiros. E essa região interior brasileira vai sofrer com isso. Porque vocês não achem, né, que a Europa, os mercados consumidores da Europa, onde tem muita pressão sobre a questão ambiental lá, e os mercados consumidores do Sudeste Asiático que disputam conosco, Sudeste Asiático, Canadá, Estados Unidos, que disputam conosco a produção agrícola, vão ficar olhando quietinho, ver a disseminação de agrotóxicos que tem no país. Só para vocês terem ideia, nesse primeiro mês de janeiro foram registrados 57 novos tipos de agrotóxicos no país. A grande maioria deles, produtos já banidos da Europa, dos Estados Unidos e do Canadá, pela agressão, pelo risco de relação com câncer ou impacto ambiental. Ano passado, mais de 400 tipos de registro de agrotóxicos no país. É 3 vezes mais do que era a média histórica no país. Já com o governo Temer e o Bolsonaro só aprofunda. Vocês acham que a Europa vai ficar assistindo isso quieta? Né? Vocês acham que quem disputa com a gente a produção agrícola, os mercados agrícolas, vai ficar, né, vendo isso? Não, vai usar isso como possibilidade de sanção comercial ao país. Né? Como já aconteceu o risco da sanção comercial com essa bobagem do Bolsonaro de dizer que ia mudar a embaixada de Israel, né? Retirar a embaixada de Israel, né? Como já aconteceu com outras medidas que ele tomou que impactam no comércio, né? Então, eu acho que a gente tem frentes possíveis no enfrentamento muito importante, né? E eu acho que, combinado com isso, a gente precisa se preparar, e muito mais com os companheiros e companheiras do PT, a gente precisa se preparar, sobretudo nesse primeiro semestre, para retomar a organização partidária, né? Você pega o estado de São Paulo, a gente não tem hoje 200 diretórios funcionando. Não tem 200 funcionando, né?
Uma parte do que funciona não presta contas, tem que se preparar para prestar contas. Tem as comissões provisórias, a mesma situação. Então, a gente tem um esforço de organização partidária que a gente precisa fazer. Vocês contem com o nosso mandato para isso, tá certo? Obrigado aqui, já parar aqui e ficar à disposição se tiver pergunta, dúvida, algum comentário. Boa tarde a todos e a todas, ao deputado, deputada, ao presidente do sindicato. Meu nome é Niltinho, sou assentado no PDS da Barra, exatamente no assentamento Mário Lago MST. Sou presidente da associação do assentamento PDS da Barra e do Conselho Local e Municipal de Saúde também. As perguntas que está aí é muito gritante e preocupante também, né? Como a gente vive um movimento social, a marginalização, a falta de coerência, de entendimento político que a gente faz dentro do município e na região. O que eu venho dizer para nós, né, é que as manifestações que nós deveríamos ter continuado, e não os dois governos Dilma, não vamos na crítica aí, porque ela já foi muito feita, né? Então, a gente vai buscar outras soluções e outras metodologias. No governo, os dois governos petistas que passou, as manifestações foi muito baixa aquilo que a gente buscou e propôs. Esse governo, nós temos que ir com muita força de enfrentamento. E eu falo agora em tanto o MST, e eu venho também militando no movimento de economia solidária. E é a minha preocupação enquanto a deputada. E o deputado, até agora, não tem nenhuma pauta em relação à economia solidária, tá? Portanto, no Congresso, a secretaria, hoje não é mais Secretaria de Economia Solidária, e o governo Márcio, governo passado, estava para regulamentar a lei de economia solidária e estava na gaveta dele, ele não regulamentou, e o Dória agora vai engavetar essa lei. Então, dentro do nosso município, a gente trabalha a economia solidária, junto ao movimento MST, com agricultura familiar, e o assentamento hoje, que são 468 famílias, qual aqui eu estou representando esse assentamento, mais ou menos 15% a 20% já são velhos. Então, estão com dificuldades. Ou já é aposentado e outros estão buscando a sua aposentadoria. Já foram cortados, não tem diálogo mais, não tem como resolver esse problema se nós não fizermos um enfrentamento dentro do INSS para fazer esses pedidos de aposentadoria. E a juventude nossa, que está lá, desmotivada por uma formação, por um trabalho técnico, não existe isso. E para onde ele vai? Vai para o mundo do crime, vai para o mundo da droga, vai para a prostituição. E o que nós estamos dizendo é que os parceiros, amigos, companheiros, né, tanto o PT quanto dos partidos de esquerda, até agora não está olhando com aquele olhos para essa população. Porque é a população que está trabalhando e trabalha para uma comida, um alimento saudável, orgânico, tá? Com comprometimento com a sociedade. E isso não está acontecendo dos governos, tanto ele estadual quanto federal, e os nossos companheiros deputados e deputadas, né, que precisamos defender esse posicionamento, né, e essa pauta, e discutir mesmo. Essa é a minha, uma das angústias também, né, e eu gostaria de
que a gente discutisse isso com mais clareza. Seria isso. Bom, boa tarde a todos. Cumprimentar a mesa, cumprimentar o Pedrinho, diretor do sindicato, agradecer a acolhida, dizer que o sindicato passou por essa reforma, está muito bonito, a acessibilidade está ok, né? Fizemos o primeiro teste aí na plataforma elevatória e funcionou muito bem, então, agradecer. Eu acho extremamente oportuna Oi? Sim, o meu nome é Marta, eu sou membro do Diretório Municipal de Ribeirão Preto, sou da executiva da Macro, sou membro do Diretório Estadual e estamos aqui para debater essa questão que eu acho que é de extrema importância. A gente está vendo aí que nós vamos viver tempos muito bicudos, né? Muitas dificuldades, mas também tudo isso nos motiva a lutar, a ir para a rua. E eu acho que essa questão da Previdência ela é extremamente oportuna, porque ela nos dá a oportunidade de mobilização. Eu acho que o único caminho que a gente tem para enfraquecer o governo Bolsonaro é se a gente conseguir derrotar a reforma da Previdência. Ela é crucial para a gente enfraquecer esse governo. E, para isso, a gente tem que botar o bloco na rua mesmo. Nós não temos outro caminho a não ser mobilizar a população. A gente percebe que já existe um sentimento crescente, né, com relação a isso, mas nós temos, enquanto movimento organizado, ir para a rua realmente. Então, porque as perdas serão muito grandes, né? A população já está começando a perceber isso. Agora, uma questão que me preocupa, Padilha, é com relação à votação dessa proposta no Congresso, porque eu sei que tem algumas lideranças falando em apresentar propostas, emendas. Eu penso, né, particularmente, eu penso que isso é um erro. Eu acho que esse projeto ele tem que ser rejeitado no todo, ele não tem que ser emendado, ele não tem que ser apresentado propostas como tem alguns dizendo, vamos emendar aqui, vamos remendar ali, vamos tentar consertar. Eu acho que é uma proposta que tem que ser derrubada na sua íntegra. Ela não pode ser remendada porque vai ficar pior, porque sempre vai escapar alguma coisa que vai prejudicar o trabalhador. Então, é tentar conversar com todos os deputados, com toda a nossa bancada e tentar mobilizar. Afinal, nós temos a maior bancada na Câmara Federal e temos condições de mobilizar com outros partidos para que isso seja derrubado na íntegra, que é uma preocupação que muita gente vem falando de fazer emendas. Então, é isso que eu queria colocar para você, Padilha, para você talvez destrinchar um pouco melhor isso daí, como é que vocês lá no Congresso estão conversando com a bancada a respeito disso. E muito obrigada. Boa tarde a todos, a todas. Eu sou Roberto Toffoli, conselheiro estadual da POESP e militante da POESP. Queria cumprimentar o Padilha, deputado, a Márcia ali, a deputada, o Pedrinho, o Edson, né, e todos os companheiros aqui. Eu queria perguntar para você, Padilha, a questão da reforma da Previdência, né? Nós, professores, principalmente as professoras, vão ser as mais prejudicadas. Só para vocês terem uma ideia, né, o professor hoje, a professora trabalha 25 anos em sala de aula, né? As condições de trabalho da escola pública do Estado de São Paulo são péssimas, né? Sem ventilador, né? Sem lousa, sem condições nenhuma de trabalho, sem segurança. Então, você imagina uma professora trabalhando 30 anos, que é a proposta desse capitão do mato, né? 30 anos, nas condições que tem, e ainda vai perder dinheiro, porque se a gente fosse aposentar hoje, um professor que for aposentar hoje com a reforma, se ele ganha 2.500, que é o salário
inicial, o salário base do Estado de São Paulo. Ela vai aposentar com 2.200 ou 2.100. Ela vai perder de 300 a 400 reais. Tá? Então, isso é só uma ideia que está. Outra questão que é importante, que eu quero perguntar para você, sobre a escola livre, seu projeto. Porque tem a escola sem partido aí, que já está perseguindo nós, professores, né? Dizendo que nós, é o debate ideológico, todo momento que você falou, Padilha, que é o comunista, o professor é comunista, o professor quer falar sobre Cuba, sobre... E um fato que eu quero deixar bem claro aqui também, eu tenho certeza, se o Lula fosse o presidente, a Venezuela não estava na situação que está, nós estamos vivendo isso. O Lula já tinha dado um jeito, rapidinho, tinha negociado, já estava na mesa, porque Lula é Lula. Esse infeliz não tem condições nem de falar muito bem de resolver um problema desse. Um abraço, um forte abraço a todos. Boa noite. Meu nome é Joab, eu sou conselheiro local de saúde, de uma unidade de saúde aqui da Vila Tibério, que é o bairro que fica aqui nas costas do sindicato. Só quero lembrar que o ano passado o SUS completou 30 anos, né? Acho que o movimento da reforma sanitária ele não acaba. A minha preocupação, acho que é de grande parte dos conselheiros, acho que espalhados pelo país, é essa redução da participação social, né? A diminuição aqui em Ribeirão Preto nós só temos de praticamente 50 unidades, só 10 conselhos locais. Nós estamos pleiteando o aumento desses conselhos. E a gente tem esse ano um evento muito importante, que é a Conferência Nacional de Saúde. Assim como o colega falou da questão da educação, a questão da saúde é uma bandeira extremamente importante. O Padilha foi ministro da Saúde, então queria que um ponto de vista que ele colocasse, como é que vai ficar essa Conferência Nacional de Saúde que vislumbra, né, ou reforça a 8ª Conferência Nacional de Saúde, que o grande ícone daquela época foi o Sérgio Arouca. Então, assim, acho que é um movimento grande, que tem um potencial enorme também de resistência a esse governo que está instalado aí. A gente já está vendo aí algumas atitudes do novo ministro da Saúde, né, quebrando um pouco a questão da reforma psiquiátrica e colocando eletrochoque e uma série de retrocessos na área da saúde. Então, assim, como é que a mesa pensa, não só o Padilha, mas a mesa pensa, como é que vai se dar? E hoje nós estamos vindo de uma pré-conferência de saúde bem reduzida a quantidade de participantes, nós temos mais 4 pré-conferências. Então, assim, como é que está isso pelo país? Se é um movimento extremamente importante, um movimento de resistência, que são os conselhos e as conferências de saúde. Obrigado. Boa tarde a todos. Me chamo Platini Nunes, sou liderança do Movimento de Moradia em Ribeirão Preto, representando a MCL Cidade Locomotiva. Sou conselheiro municipal da moradia e sou delegado da Defensoria Pública no 21º ciclo da Defensoria em Ribeirão. Vim perguntar aqui sobre essa gaiola que está fazendo aí de aposentadoria, que a gente, dos movimentos sociais, senhor Padilha, eu queria falar um pouquinho da situação em Ribeirão Preto. Ribeirão Preto hoje ele tem cerca de 110 comunidades, quase 70 mil famílias em situações sem moradia. Está tendo 86 reintegrações agora, nesse momento em Ribeirão Preto, 86 reintegração. O movimento de moradia hoje representa, nessa luta, aí, quase 50% a nossa defesa e a nossa luta. Eu queria perguntar para você como que vai ficar esse sistema de aposentadoria no caso das moradias, porque não tem perspectiva nem de moradia, nem de vida nas comunidades. Principalmente se você pegar para ver nas comunidades aqui em Ribeirão Preto, nas áreas que estão sendo pleiteadas, aí, que a Prefeitura está vendendo áreas para fazer o novo prédio da Prefeitura, e aí está pegando prédios que, em vez de fazer moradia para tirar essas quase 70 mil pessoas da rua, estão vendendo para fazer o novo prédio da Prefeitura. O prefeito aqui é de esquerda, a gente está brigando aí de direita, desculpa, é o Nogueira. Quem conhece o Nogueira sabe, ele não governa a cidade, quem está governando hoje aí é o senhor chamado Ortega. É o senhor chamado Ortega, que veio de Rio Preto, que diz que acabou com as comunidades de Rio Preto.
e veio para cá tentar fazer isso. Só que a realidade aqui é diferente em Ribeirão Preto. Hoje, a gente fez um grupão de situação aí, onde a gente reuniu várias lideranças, está trazendo, inclusive, aí a deputada Márcia Lia, que vai estar vindo aí no evento nosso aí dia 14, na Defensoria Pública, está trazendo o deputado... me ajuda aí, doutor Mauro. O deputado vai estar convidando o deputado Barba também, que teve uma boa votação aqui na região, e várias autoridades. Está trazendo o Conselho Superior da Defensoria Pública de Habitação para Ribeirão Preto, junto com a Defensoria e o Ministério Público. Então, a gente está fazendo toda essa englobalização para ver as tratativas. E o que a gente precisa hoje, nos movimentos de moradia aqui em Ribeirão é uma questão isolada, é dessa participação, até mesmo dos deputados federais e estaduais, para a gente começar essa luta de base de baixo, porque a gente só vê falar, a gente não conhece. Ou, às vezes, fica só em reunião fechada de lideranças. Então, a população lá da base precisa conhecer a história, ela precisa vir para isso de novo. Vou dar um exemplo, por exemplo. Eu moro numa comunidade que tem 370 famílias em Ribeirão Preto, comunidade federal há 5 anos, que eu acho que a situação de voto lá é menos de 20%, porque eles não têm título de eleitor, eles não têm documento, eles não têm informação nenhuma. E assim é em todas as comunidades que acontece em Ribeirão. Então, hoje o movimento em Ribeirão Preto que prevalece, espero que outros movimentos não pensem que não é assim, mas é uma grande luta do movimento de moradia, que tem esse grande número, junto com o MST, aí, com a grande parceria que a gente está fazendo, para continuar as lutas. Muito obrigado. Como é que chama o primeiro companheiro que falou aqui? Niltinho. Bom, Niltinho, eu quero dizer para você que desde que eu comecei, no primeiro dia do meu mandato de deputada, eu tenho trabalhado e lutado muito a questão da reforma agrária. Eu já estive lá no Mário Lago várias vezes, tenho muito contato com os companheiros do MST, pessoal da moradia também, a gente tem uma ligação muito forte, e a gente trabalhou muito a formação de cooperativas, o incentivo para que essas cooperativas pudessem se organizar para poder vender os seus produtos. O problema é que, quando o Temer assume o governo, ele praticamente acaba com o PAA, a gente tem muitas dificuldades para que as associações vendam para os programas da merenda escolar. Então, a gente tem aí lutado muito nessa questão. Então, assim, eu quero continuar no meu segundo mandato essa luta. A gente tem conversado, ainda ontem, a Kelly esteve lá em Araraquara, eu já marquei uma vinda para cá para poder conversar e entender um pouco dos problemas que vocês estão vivendo. A gente conhece, mas estou marcando uma agenda com a Kelly para a gente poder contribuir dentro daquilo que é possível de a gente estar contribuindo com os movimentos, tá bom? Pode contar com a gente, Niltinho. A Marta, eu acho que, Marta, você tem toda a razão, a gente tem que realmente ir para a rua, mobilizar as pessoas, organizar o nosso povo, conversar com o nosso povo. Essa semana eu fiz uma reunião com todo o meu mandato para a gente poder estabelecer critérios de como é que nós vamos fazer esse debate em toda a macro, né, que a gente tem companheiros do PT em muitas cidades que são ligados a gente, para a gente poder ir para a base e fazer aí o enfrentamento e a discussão da importância que é para nós, e que a única forma da gente resolver alguns dos nossos problemas é a gente estar junto. Então, acho que é fundamental que a gente faça essa discussão. O Toffoli, ele fala dos professores, é verdade, as professoras, inclusive, serão mais prejudicadas ainda do que os homens, né? A reforma, ela atinge em cheio as mulheres, né? E as professoras serão extremamente prejudicadas. Então, eu acho que, eu não sei dizer para você como é que está a negociação lá na Câmara Federal, se vai ter emenda, se não vai, se vai rejeitar o total do texto, mas o Padilha, com certeza, vai nos esclarecer isso.
Quem mais? Você da moradia, a gente já está discutindo, estamos juntos aí. E da Conferência de Saúde, cadê o companheiro da Conferência de Saúde? Está lá. Eu acho que é fundamental que a gente potencialize as conferências, mesmo nesse estado de aberração que a gente está vivendo, onde a gente não tem lei, onde o Estado democrático de direito não existe, a Constituição foi rasgada e tudo mais. Eu acho que esses espaços de participação popular e de controle social são fundamentais. Então, a gente tem que convidar os nossos companheiros, a gente tem que convidar aqueles que trabalham com a gente para poder fazer com que esse caldo de participação popular na Conferência de Saúde seja efervescente para eles sentirem que a população não vai aceitar goela abaixo as imposições, a destruição da Política Nacional de Saúde Mental. Nós não vamos aceitar, nós estamos fazendo pronunciamentos bastante efusivos lá na Assembleia, porque a gente não concorda com essa política, né? A gente acha que a gente caminhava, hoje até lá em Ituverava, não, em Franca, a gente presenciou uma cena de um garoto de 17 anos com um problema psiquiátrico, foi muito triste. Então, assim, com o carinho que foi dispensado pela enfermeira, a gente viu que o menino, ele abraçou, ele se sentiu, assim, acolhido. Ela fez um acolhimento. Então, não é com eletrochoque, não é com pancadaria, não é com judiação que a gente vai fazer com que as pessoas que têm problemas psiquiátricos resolvam. E nós vamos para cima, né? A gente não vai dar um passo para trás. Nós não vamos retroceder e não vamos aceitar retrocesso de forma nenhuma. Nós vamos lutar até as últimas consequências. Pode contar com a gente para que a gente possa fazer esses enfrentamentos. Mobilize, converse com as pessoas e faça com que essas pré-conferências elas possam, de fato, representar aí a angústia do povo, porque a gente não pode perder o SUS. O SUS é uma das maiores conquistas do povo brasileiro e a gente não pode perder o SUS. Muito bom. Reforçar isso que a Marcelia já respondeu sobre a conferência. Eu acho que tem um clima nacional de mobilização em torno dela. O que tem de iniciativas e de discurso do atual ministro é muito negativo em relação ao projeto do Sistema Único de Saúde. Sua falta de disposição, inclusive, de mexer no teto do financiamento hoje, que congela os recursos da saúde, é muito ruim, né? E acho que a gente precisa da nossa luta. E é uma conferência como foi a 8ª, como foram as outras, que não dependeu do governo para realizar. As conferências, quando precisa, lógico que foram muito estimuladas durante o governo Lula e Dilma, mas antes elas aconteciam pela força da mobilização do movimento popular, do movimento sindical. A gente precisa fazer, garantir isso. Eu acho que muita luta em relação a isso e contem comigo, né? O Toffoli falou de uma coisa importante, que é esse projeto que eu apresentei chamado Escola Livre. Porque o esforço do governo Bolsonaro e de quem sustenta o Bolsonaro é criar inimigos internos na nação. E um dos inimigos que eles querem criar são os professores e professoras. Eles querem colocar sob a responsabilidade dos professores e professoras tudo o que eles acham que existe de errado no país, né? Tudo que acontece no país, eles falam que o problema é que os professores e professoras doutrinam os jovens lá, né? E uma das medidas que eles queriam fazer era apresentar projetos de lei, além do Escola Sem Partido, projetos que, por exemplo, autoriza filmar o professor sem pedir consentimento para o professor, autoriza o pai chegar lá e tirar o livro da escola. Então, por isso que a gente apresentou um projeto chamado Escola Livre, que aprimora a LDB e garante a liberdade aos professores, às professoras, aos jovens que estão dentro da sala de aula também, porque não é só perseguir o professor ou a professora, pode estar perseguindo um jovem, né? Muitas, né, sobre temas que às vezes o jovem tem dificuldade de tratar em outras situações, né? Só para vocês terem ideia, metade dos estupros que acontecem com os menores de idade no país, 52% foi o pai ou o padrasto que cometeu. Isso é dado de notificação. 60% é um familiar. E 70% o menor ou a menor conhecia
Ou é vizinho, ou é do trabalho, ou é assédio sexual dentro do trabalho. Então, como é que você acha que uma família onde o pai ou o padrasto estupra, a filha tem condições de falar sobre questões como, por exemplo, gravidez na adolescência? Não fala sobre isso. Não tem condição de orientar isso. Então, como é que esse tema não vai estar na escola? Tem que estar na escola. Né? Como tem acontecido situações de pais entrarem na escola para tirar... Aconteceu em Brasília outro dia, Márcia, os pais entraram na escola para tirar livro do Paulo Freire da biblioteca, dizendo que não queria mais livro do Paulo Freire na escola. Né? Então, isso não pode acontecer. Então, por isso, nós estamos apresentando um projeto chamado Escola Livre, para garantir a liberdade. Paulo Freire dizia que a aprendizagem é uma prática de liberdade dentro do espaço da escola. Né? Importante vocês acompanharem, juventude mobilizar, debater sobre esse projeto, discutir, porque não estou falando só da educação básica. Eu fiz questão de botar ensino superior também, porque isso está acontecendo dentro das universidades. Professor sendo ameaçado, sendo denunciado. Outro dia entraram na universidade para arrancar título de biblioteca da universidade também, fizeram igual o nazismo fez isso de queimar alguns livros. Né? Ô Niltinho, eu até... num debate como esse, a gente não consegue falar de todos os temas que a gente está fazendo, tá certo? Mas até depois, se você puder, tem um site que a gente abriu só para acompanhar. Né? Eu, por exemplo, já apresentei de largada 2 projetos que têm a ver com a segurança alimentar. Um é uma emenda à medida provisória do Bolsonaro, que ele acabou com o CONSEA, que é o Conselho Nacional da Segurança Alimentar. Então, para recuperar o CONSEA. Né? Esse é um projeto nosso, meu, já apresentamos e vamos debater. A medida provisória vai começar a ser discutida agora para a gente recuperar o CONSEA, que tem um papel decisivo em relação à segurança alimentar. E o outro é um debate sobre a vigilância sanitária dos produtos agrícolas, porque muitas vezes, da agricultura familiar, eles são barrados porque não conseguem a tal da CIF. Né? Nós estamos transformando em lei nacional uma experiência que a gente fez, o governo do PT fez, meu companheiro, né? Sobre produção orgânica, que foi, por exemplo, na cidade de São Paulo, o Haddad, ter estabelecido que 20% da merenda escolar ia ser de produto orgânico, e criou, para vocês terem ideia, a primeira compra foi para a cooperativa de arroz orgânico do MST, né? Que ganhou a primeira licitação lá. Né? Então, estamos levando isso para transformar em lei nacional, para que o Programa Nacional de Escolar, a alimentação dentro do hospital e do sistema penitenciário, um percentual dela seja obrigatoriamente comprado da agricultura familiar de produção orgânica para ser um mercado para estimular a produção orgânica. Né? Então, é um debate forte sobre isso. Não dá para a gente falar de todos os temas, todos os projetos aqui, senão a gente vai ficar a tarde toda, mas acompanhe, todo mundo pode acompanhar lá no site, tem um site que a gente criou, www.padilhando.com.br, que você entra lá, além de saber das notícias, projetos de lei, você pode construir projetos de lei, tem ferramenta de construção coletiva, de debate coletivo do projeto de lei, tem alguns que a gente vai botar em construção coletiva, e assim vai. Né? Marta, a defesa do PT, não só do PT, mas eu acho que hoje, da esquerda como um todo, até o PDT já veio para isso, que estava numa posição mais de negociação, o Ciro defendia a negociação, da forma da Previdência, já veio o discurso do líder do PDT, que a gente forçou que ele fizesse, posicionou, é de rejeição global à proposta. Só que tem uma tática dentro do Congresso. Para você derrotar uma proposta, você tem que apresentar 500 emendas. Tá certo? Porque se você não apresenta emenda, tem uma votação só. Entendeu? Se você apresenta emenda, discute, né, se criar uma comissão especial, se vai apresentar emenda sobre vários temas, emendas globais, emendas que discutem, você junta a gente para discutir, se agrega setor para ser contra a proposta. Né? Então, a nossa posição vai ser de rejeição global à proposta, porque não é uma proposta de reforma, é uma proposta de destruição. Agora, a tática de enfrentar isso na comissão, quando comentar a comissão, é discurso, mobilização popular, mas também é você poder apresentar emenda para forçar o debate, demora mais debate, desgasta, gera mais tempo. Né? Tem uma tática dentro do Congresso Nacional que é fundamental para você conseguir abarrar a votação. Então, é uma proposta de rejeição global à proposta, mas que vamos ter uma tática de tentar vencer em relação a isso. Né? A gente é a maior bancada, mas nós somos 56 em 513, gente, vamos lembrar. Né? É que está muito fragmentado lá. A gente é uma bancada, mas não é que a gente tem... Não somos o rei da cocada preta lá dentro, tá certo? Pelo contrário. Né? Né? Juntando todos nós, PT, PDT, PCdoB, PSOL, dá mais ou menos 130, 140. É o suficiente para fazer um barulho enorme,
é o suficiente para, junto com outros partidos, impedir, porque é uma PEC, então é emenda constitucional, precisa ter maioria absoluta, então a gente consegue fazer muita luta e vamos fazer, né? Mas tem que ter clareza de qual é o tamanho e a correlação de forças lá dentro do Congresso, né? Por isso a mobilização popular é decisiva para isso, né? E tem impacto direto nas comunidades, do pessoal que vive na luta pela moradia, sobretudo que é a população que está mais excluída do mercado de trabalho, da formalização do trabalho, né, Pradinho? Né? E tem um outro impacto, que não sei se vocês viram, ele proíbe uma pessoa que se aposentou, está aposentado, ganhando um salário mínimo como aposentado, consegue um emprego, vai trabalhar e é contratado com carteira assinada, muitos, né? Conseguem para complementar, inclusive, a aposentadoria. Se é demitido hoje, você pode recolher o FGTS. Ele está proibindo uma pessoa que já é aposentada de fazer recolhimento do FGTS, da indenização, recuperar o FGTS depois de demissão, indenização porque já é aposentado. Então, isso tem impacto no recolhimento do FGTS para crédito imobiliário, para ativar a construção, a moradia popular, né? Então, tem impactos decisivos em relação a isso, né? Marta, Niltinho, Joab, Platinho. Eu acho que eu respondi vários dos pontos aí que o pessoal apontou, né? Só quero reafirmar, né? A gente vai precisar de muita luta, muita organização de todo mundo aqui. Eu acho que tem coisas que são práticas, como, por exemplo, abaixo-assinado na escola, né? Tratar desse tema. Eu dou aula, continuo dando aula. Ontem, os meus alunos começaram a aula e eles falaram assim, professor, a gente quer um momento da aula entender esse negócio da mudança da Previdência. Eu falei, então vamos fazer isso na hora do almoço, a gente vai tratar disso, vocês tirarem as dúvidas, os professores poderem falar isso, né? A gente vai ter que mobilizar a sociedade, que é só com mobilização da sociedade, a nossa atuação do Congresso, que a gente barra essa proposta deles, tá certo? E reafirmar o compromisso aí, nós vamos voltar várias vezes, vamos montar, a nossa ideia é montar uma coordenação do mandato na região como um todo, né, para a gente ter participação permanente e construção aí do mandato de forma conjunta com vocês, tá certo? Então, obrigado a todo mundo que está aqui, quem vai nos assistir. Vamos para a luta. Você sabe, na hora em que precisa, é com o PT que você pode contar.